Bíblia, se você tiver, Salmo 51. Há quem diga que 51 é uma boa ideia, né? É uma boa ideia mesmo. Agora você não vai mais ter mais a conotação do 51 do mal. Agora o 51 do bem. 51 é uma boa ideia. Você lê o Salmo 51. Mas ali, versículo 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aliás, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Na corrigida tem aí? Na corrigida? Sim. Isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim. Diga, renova em mim um espírito reto. Ouvimos uma palavra às 17 horas, pastor Daniel ministrou ao nosso coração. Uma palavra muito forte, e ela vai ser reproduzida nas nossas células. Então eu quero continuar nessa mesma linha da palavra, para que a célula possa falar essa mesma linguagem. E aqui nos fala a expressão de Davi a respeito de uma renovação, um clamor ao Senhor. Mas se a gente volta para o versículo 1, Salmo 51, versículo 1, a gente começa a ver uma oração de Davi, aonde ele usa a expressão, ali diz o tema, né? Salmo de Davi, para o músico Mô, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído a Betseba. Essa foi a mensagem do culto das 17. Ali, isso está registrado em Samuel, aonde conta-se esse episódio, e a gente vai andar um pouco nele, a gente vai entender um pouco nele. Mas aí inicia o salmo, dizendo ali Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 2, diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 3, porque eu conheço, diga, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí ele usa uma expressão: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 5, eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Versículo 6, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Esse contexto de Davi era uma época de primavera, onde nos diz a Bíblia que os reis costumavam ir para a guerra. Os reis costumavam ir para a guerra. Mas Davi, vivendo o seu momento bom, o seu momento de auge no seu reino, um momento de sucesso na sua vida, ele resolve ficar em casa. E a Bíblia diz que ele estava dormindo à tarde. Sim, estava vivendo aquele tempo de aliviar, de descansar, enquanto a Bíblia diz que era o momento do rei ir para a guerra, mas ele ficou em casa. Mas como se não fosse o suficiente ficar em casa, conta a Bíblia que ele estava andando no terraço, e ele ficou observando as coisas ali. É como se tivesse aquela TV, né, de 60 polegadas, né? Então, está lá. Quantas vezes a gente está lá tão distraído, né, assistindo um programa, assistindo qualquer coisa,
A gente está lá assistindo qualquer coisa. Como Davi, como não tinha TV, ele ia para o terraço e ficava lá assistindo qualquer coisa. E diz a Bíblia que ele viu uma cena que lhe chamou a atenção. Era a cena de uma mulher nua se banhando. Era Betseba. E ele então fixou os seus olhos ali. Ali ele tinha duas opções. Ele tinha a opção de olhar para aquela mulher ou desviar os seus olhos e dizer: não, eu sou casado, já tenho muita mulher, não preciso. Mas na sua fraqueza, ele continuou com seus olhos ali, olhando para que não devia olhar. O Senhor Jesus um dia disse que a candeia do corpo são os olhos é a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Isso quer dizer, os olhos, o olhar, reflete naquilo que você é e aquilo que vai acontecer. Então, os olhos, e principalmente aos homens, é a nossa fraqueza. As mulheres é a língua, né? Não, eu ouvi dizer, estou dizendo nada, né? Estou dizendo. Mas a fraqueza dos homens, eu quero usar esse exemplo aqui de Davi, é os olhos. Ele vê aquilo que não deve ver. E diz a Bíblia: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas para os seus olhos ser bom, você vai ter que desviar de toda a aparência do mal. Os seus olhos forem bons, Jesus ele foi tão radical dizendo: se o teu olho direito te escandaliza, arranca ele fora. Porque é melhor você entrar no céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois olhos. A importância de ver, de olhar aquilo que não deve ser visto. E ali, Davi, naquele momento descontraído, aquele momento do sucesso. Aliás, os piores momentos da vida é aquele momento em que a gente aparentemente está indo bem. As coisas estão indo bem. Porque a gente relaxa, a gente fica ali achando que a gente pode fazer tudo, principalmente quando nós recebemos poder, dinheiro. Quando o homem tem dinheiro, poder, ele acha que pode fazer o que ele quiser. Ele se sente com essa liberdade. E Davi, mesmo sendo um homem de Deus, ele não estava onde deveria estar. E por não estar, o inimigo armou um laço. Nós vamos entender assim, porque nos diz a Bíblia que o diabo, ele anda ao derredor, como um leão procurando ocasião. Irmão, assim como lá no Éden, o diabo usando a serpente, vigiava o casal, assim o diabo nos vigia, vendo as nossas atitudes do dia a dia, e ele sabe nossas fraquezas. Um dia, quando o Senhor Jesus falando para Pedro e para os discípulos que ele precisava morrer na cruz, olha, eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que morrer. Pedro virou para ele e disse assim: não, tenha pena de ti mesmo, isso não vai te acontecer. Jesus olhou para Pedro e falou: vai para trás, Satanás, porque você cogita as coisas do homem. Ele quis dizer, você conhece o coração do homem, mas não cogita as coisas de Deus. Você não conhece as coisas de Deus. Então quer dizer, o diabo conhece o coração do homem. E esse mesmo Davi, ele diz: em pecado fui formado, né? Eu nasci em pecado, eu já nasci com essa natureza pecaminosa. Ele quis dizer, isso quer dizer, existe uma inclinação para o mal, o inimigo sabia disso. Então houve aquela situação em que ele tinha opção de se sujeitar a Deus, nos ensina a Bíblia, resistir o diabo vai fugir, ou cair na consequência de você não vigiar e pecar. Eu quero organizar essa palavra, em primeiro lugar, para você que está vivendo dias de tentação, para você que está vivendo dias em que o diabo está te apertando e você está dizendo: eu não vou aguentar, não vou aguentar, não vou aguentar. Ei, você vai aguentar, porque é maior que está em você do que o que está no mundo. O Senhor sabe a sua estrutura, irmão. Às vezes alguém está apaixonado, isso é encantamento. Quando a pessoa que você está apaixonada não é a pessoa de Deus para a tua vida, isso é encantamento.
né? Você lê essas coisas aí, eu amarro, amarração por amor, te trago o seu amor em 24 horas. Isso é coisa de feitiçaria, isso é coisa do mal. Eu não estou aguentando, você pode aguentar. Eu quero dizer, você pode dizer não para o pecado, que está tão de perto nos cercando. Vivemos num país sensual, nós temos uma mídia podre, aonde você não consegue assistir em um canal direto, porque sempre vai ter alguma coisa para nos levar ao pecado. Mas ei, os seus olhos, é os olhos de Cristo em você, você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você tem os sinais de Deus dentro de você, dizendo: ei, sai desse lugar, esse lugar é perigoso, ei, aqui você vai pecar. Você vai ter que fugir de toda aparência do mal. E a Bíblia ainda diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e o diabo fugirá de vós. Alguns acham que o diabo vai vir lá, o chifrudo, feio como um demônio. Não, né? O diabo muitas vezes vem vestido de uma maneira bonita. É galanteador ou galanteadora. Então ele vem muitas vezes em forma de uma mulher, né? E quantos homens sem vigiar, achar que está indo bem, achar que está bem, não vigia. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Jesus avisou para os discípulos, e os discípulos caíram em tentação. Hoje o Senhor avisa para você, em tantas ofertas que o mundo está oferecendo, às vezes dizendo para o homem: ei, você não é homem, você é menina. Às vezes para a mulher dizendo: você não é menina, você é menino. São sugestões. Eu quero dizer para você, sofrer a tentação não é pecado. O pecado é cair em tentação. É por isso que quando o Senhor, Ele nos ensina a orar a oração do Pai Nosso, Ele diz: Pai, não nos deixe cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal. Quer dizer, nós seremos tentados, mas é possível dizer não. Então a primeira parte da palavra é para você que está vivendo dias de tentação. O diabo está ali em cima de você. É por isso que a palavra é tentar. É tentar. Ele é tentador. Ele tenta, e você pensa: eu vou explodir. E às vezes não só nessa área, não só na área sexual, mas um descontrole emocional. Tantas outras áreas que o inimigo sabe que aquilo é fraqueza para você, porque às vezes aquilo que é fraqueza para um não é fraqueza para o outro. Eu não tenho a fraqueza na bebida, mas o outro tem. Eu não tenho uma fraqueza na droga, mas o outro tem. A minha fraqueza é mulher, fraqueza é homem. Cada um tem sua fraqueza. Não importa qual a sua fraqueza, o importante é: o Espírito Santo habita dentro de você, e você pode vencer. Você pode vencer a tentação. Você pode dizer não. Mesmo que o mundo todo diga sim, isso é normal, todo mundo é assim, todo mundo faz isso. Eu não, eu sou servo de Deus. Isso é uma escolha, uma decisão que nós tomamos nessa terra. Ser igreja, querido, é tirado de dentro para fora. Você está no mundo, mas você não é deste mundo. Você é um concidadão dos céus. Você está aqui, mas você é um representante dos céus aqui nessa terra. Não ame o mundo, nem as coisas que o mundo há. Porque se alguém ama o mundo, a Bíblia diz, o amor do Pai não está nele. Se alguma coisa do mundo tem te atraído, às vezes ali um dinheiro ilícito, às vezes ali uma mentirinha, uma paquera, seja o que for, Deus sabe. E você sabe o que Deus está falando com você. Que hoje é uma tentação, que você está lá: eu não vou aguentar. Você vai aguentar em nome de Jesus. Porque eu vou dizer para você, a fatura vem. A Bíblia diz em Gálatas: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, certamente, diga certamente, vai colher, certamente colherá. Se você planta na carne você vai colher corrupção, a Bíblia diz. Mas se você planta no Espírito, você vai colher a vida eterna.
Então é chegado um tempo, e hoje é chegada a hora de você dizer não para a tentação, não para o pecado. Eu vou dizer sim para o Senhor, porque se você não caiu ainda, irmão, não caia. Aquele que está de pé, a Bíblia diz, cuidado para que não caia. Não caia, não se sinta seguro o suficiente para dizer, eu posso assistir qualquer coisa, eu posso falar qualquer coisa. O próprio Paulo, que é o Paulo, ele diz, todas as coisas me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele tem um equilíbrio de dizer, ei, não convém eu estar ali, eu até posso, mas eu não convém. Se você quer agradar a Deus, é um tempo de ser radical em santidade. Porque o mundo diz, ei, você pode fazer, a Bíblia diz, não, então você vai escolher o quê? Você vai ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Porque não há como andar, não há como ser um crente Raimundo, como diz, ora na igreja, ora no mundo, não. É hora de você tomar uma decisão, oi, ouça isso, você sabe que Deus está falando com você. Toma uma decisão hoje, dizendo, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou escolher Deus. E eu vou afastar de toda a aparência do mal. Se aquela conversa me faz mal, se aquela menina, aquele menino, se afasta, tira ele aí, corta do seu WhatsApp, do seu relacionamento. Melhor é agradar a Deus do que agradar pessoas. Às vezes a gente fica preso ao pecado, porque a gente não quer ferir ou entristecer, magoar alguém, querido. Melhor magoar, entristecer, ferir alguém, mas dizer não para o pecado, do que você amanhã estar preso, atolado no pecado. Quem pode te ajudar? Só Deus. Mas por que eu vou escolher o pecado? Eu quero dizer isso porque Davi, aquela era um momento da vida, era o teste. A vida é um teste, diga a vida, repita, a vida é um teste. A vida é um teste. No nosso dia a dia somos testados. Se somos fiéis, somos testados. E sempre vai haver uma oportunidade, uma ocasião para você pecar. Sempre, todo dia. Por isso que existe aquela canção, porque eu escolho Deus, né? Porque diz, mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chama, todo dia vem a tentação e me chama, mas eu escolho Deus. Isso é, todo dia vem a condição de pecar. E existem alguns pecados que são trágicos, que geram uma fatura maior, e a fatura vem. E Davi, eu vou resumir ali, ele então viu aquela mulher, ele como rei tinha direito, achava que tinha o direito de chamar aquela mulher feio, e ele se relacionou com aquela mulher ficou grávida, mas aquela mulher era casada, ele era casado. Ele sabia, mas mesmo assim continuou pecando. Queridos, sinais de Deus, alertas de Deus. Quando o sinal é amarelo, é atenção, mas a hora que o sinal é vermelho, não vai. Ali era sinal vermelho. Não vai, Davi, ele foi. A mulher ficou grávida. E ali, ela foi lá, mandou avisa para o rei que eu estou grávida. Ele então falou, e agora? Eu tenho um plano. Eu vou chamar Urias, que era a esposa dessa mulher. Ele está na guerra, mas eu vou lá chamar ele para que ele fique com ela. Aí ela vai entender que ele vai entender que ela ficou grávida com ele. E era o plano humano. Eu vou esconder o pecado, eu vou maquiar o pecado, e ninguém vai saber. Eu vou ocultar. Aí o plano deu errado. Urias veio, mas falou, rei, eu não vou para casa. Mas o rei insistiu, porque ele não foi, e ele bebeu, e mesmo bêbado, ele falou, eu não vou, eu vou ficar aqui. Ele era fiel. E Davi falou, eu tenho que ir ao extremo. Esse homem não vai para casa, ele é fiel a mim. Meu Deus, imagina a cegueira do pecado. Quantos que caem? Por isso que eu quero dizer, querido, não entre no pecado, porque o pecado cega. E quanto mais errada a pessoa está, mais certa ela acha que está. Ela está errada, mas acha que está certa. Eu tenho que ser feliz, eu tenho direito de ser feliz, mesmo que destrua famílias. Não, esse não é a felicidade que Deus tem para você. Deus tem melhor para você, mas Ele quer que você espere que vem dEle.
Não se precipite, não se precipite. Deus tem o melhor para a tua vida. Mas Davi ali estava desesperado, falou: olha, é o seguinte, entrega uma carta para Joabe, que era o líder de guerra de Israel. E o próprio Urias levou a sua sentença de morte, porque Davi escreveu ali: coloca ele na frente da batalha e deixa ele morrer. Meu Deus, que maldade. Por isso que dá para a gente entender por que ele escreveu esse Salmo 51. Eu sei o meu pecado, eu sei o que eu fiz, eu sei, está sempre diante de mim o meu pecado, eu sei o que eu fiz. E ali, a gente voltando à história, Urias foi para a guerra, morreu, e veio a notícia: ei, Urias morreu. Ele, de uma maneira falsa, chorou, se emocionou talvez, foi lá, ali na casa de Betseba, de Urias, o finado, nem sei se deu tempo de chorar o luto, tomou ela como esposa, porque ela estava grávida. Está tudo resolvido. Algumas vezes na vida a gente entende que aquele pecado está resolvido. Os olhos de Deus estão em todo lugar. E você é tão amado por Deus, porque se você fosse um filho bastardo, Deus ia deixar ali de lado. Mas você é filho legítimo, e Deus corrige o filho que Ele ama. Aleluia, Ele chama. Se você quer uma renovação, eu quero dizer para você, querido, não existe renovo, não existe renovação sem confissão, não existe renovação sem arrependimento, não existe. Renova-me, Senhor, eu já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. É verdade, tem que ser verdade dentro do nosso coração. Põe em mim teu coração, Senhor, tira esse coração que maquina o mal, tira esse coração inclinado para o pecado. Quantos de nós, quantas vezes estamos em dias assim? Esse Davi é o homem que Deus virou para ele, escreveu, aliás, um dia dizendo: Davi é um homem segundo o meu coração. É esse mesmo Davi. Mas como que pode um homem segundo o coração de Deus pecar? Tanto assim pode, quando não vigia. Pode. E ele, então, quis ocultar o pecado, até receber a visita ali do profeta Natã. Ei, Davi, quero falar contigo. O rei falou: então, pode falar. E um profeta corajoso, hein? Confrontar o rei era sinônimo de morte. Mas Davi ainda tinha nele o Espírito Santo. Como assim? Nós podemos entender que quando ele escreve o Salmo 51, ele diz: não retira de mim o teu Espírito. Eu quero dizer ainda ousadamente, não sei se teologicamente está correto, mas ousadamente eu quero dizer para você, mesmo estando no estado que você está, o Espírito Santo habita dentro de você, porque é Ele que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É só Ele que pode convencer. E quando Deus vê que tem alguém, e esse mesmo Davi escreve: Deus não rejeita um coração humilde, não. E havia essa disposição de arrependimento em Davi. Por isso que o profeta é enviado, conta uma história, dizendo: rei, ouça essa história. Havia um homem, um camponês humilde, que só tinha uma ovelhinha ali, uma cordeirinha. E havia um vizinho rico que tinha muitas. E esse vizinho rico recebeu uma visita, e ele, para agradar essa visita, ele foi lá e pegou aquela cordeirinha de uma, para ele fazer uma comida especial. Quando Davi ouviu isso, ele se irou e falou: olha, essa pessoa tem que morrer, mas tem que restituir também. E esse profeta, cheio de autoridade, cheio de coragem, olhou para Davi e disse: você é essa pessoa, Davi. Amém. Querido, não importa o que você fez, antes da cura, antes do renovo, Deus vai confrontar você. Ele abre a ferida, mas Ele mesmo vai curar essa ferida.
Mas Ele quer que você entenda, você quer uma renovação, então você vai ter que abrir mão do velho. Não tem como você viver um tempo novo na sua vida se você continuar com as coisas velhas dentro de você. Deus tem uma coisa nova, mas você vai ter que se posicionar, vencer a tentação, fugir da aparência do mal. Você vai ver que vai valer a pena, meu irmão, vai valer a pena. E quando veio ali, esse profeta veio corajosamente, falou: ei, você, esse homem. Ele próprio se sentenciou, Davi próprio se sentenciou, dizendo: esse homem merece morrer, é verdade. Mas ele na hora, ele disse: eu pequei, eu pequei, eu pequei. Caiu as suas escamas dos olhos, seu coração se abriu para Deus, e ele disse: eu pequei, eu pequei, eu mereço essa sentença. Mas o profeta diz: mas porque você confessou, certamente não morrerá, mas você vai colher toda a consequência na tua família. Você vai ver aquilo que você fez de maneira escondida, você vai ser humilhado de maneira pública. Diga amém. Por isso que eu te falo, irmão, não vale a pena pecar. A fatura vem. Não leve uma com Deus achando que de Deus não se zomba, meu irmão. Deus não se deixa escarnecer. Procura um pastor, procura o teu discipulador, procura o teu líder, confessa logo, para ontem, meu irmão, antes que a vergonha venha. Porque nos ensina a Bíblia que quando nós confessamos uns aos outros nossos pecados, nós somos curados, não só perdoado, mas curado. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Existe cura de Deus para a tua vida. Não existe renovo de Deus. Sei que Deus trate essa ferida. Sei que Deus trate essa área escondida, meu irmão. A culpa é do pastor Daniel, que pregou essa palavra Cuda 5, hein? Então, eu sei que Deus está aqui. Ele quer falar ao teu coração, meu irmão. Eu tenho que trazer essa verdade para você. É possível que você estava até no Cuda 5. Você até ouviu essa palavra e você... Mas deixa essa palavra entrar no teu coração, irmão. Hoje. Deixa Deus entrar aqui dentro. Porque se você quer um coração puro, você vai ter que ter essa ousadia de Davi, dizendo: sonda o meu coração, Senhor. Prova, esquadrinha, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminho reto. Eu também quero dizer que talvez para você não seja um caso tão extremo. Eu não sou adúltero, eu não sou homicida. É uma coisa suave que eu fiz, eu pequei pouco. Querido, não é pouco ou muito, a questão é: se você quer ser renovado, Deus quer te curar, Deus quer te perdoar, mas primeiro Ele quer te confrontar, dizendo: e agora? O que você vai responder? O que você vai responder? Davi, ele se humilhou, reconheceu e disse: eu pequei. E a Bíblia diz que todo aquele que se humilha, Deus exalta. Vieram as consequências, querido. As consequências virão, é claro. Mas a comunhão com Deus não tem preço. Porque ainda que você ande em dias maus, tudo que você precisa é saber que Deus está contigo. Tudo que você precisa é entender que a fatura foi paga. Nós recebemos uma palavra na Santa Ceia para esse mês, é uma palavra rema para essa igreja. A tua dívida foi paga, querida. Aquele tempo de deserto, aquele tempo em que você ficou lá numa terra estranha, acabou. É tempo de uma coisa nova na tua vida. Mas só existe uma maneira de impedir com que Deus faça algo novo: é o orgulho no nosso coração. É o orgulho, é dizer: eu não é comigo, não é assim, não é bem assim. É bem assim que Deus quer tratar. Porque eu tenho uma boa palavra para você. A graça de Deus está nesse lugar. A história não acaba ali. Deus não é um Deus que tem prazer na dor ou no sofrimento, na humilhação de alguém, não, na vergonha de alguém, não. Deus é um Deus que quer converter todo o quadro, que quer converter, mas Ele vai confrontar. Ele vai confrontar, se você quiser um coração puro. A hora se foi, se coloque de pé, em nome de Jesus.
E agora, pastor? E agora? E agora? E agora? Salmo 51. Não existe melhor ideia do que essa. O salmo do arrependimento. O salmo da confissão. É possível que você não tenha, como já foi dito, esse pecadão. Mas é possível que algo está impedindo você de ter comunhão com Deus. E se você quer esse coração puro, esse espírito reto, quer dizer, eu quero fazer a coisa certa, eu quero acertar, eu quero viver de maneira correta, porque nisso o Senhor, Ele se agrada quando o homem toma essa decisão. A linguagem de hoje diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova. Diga: vontade nova e firme. Vontade nova e firme. Espírito reto quer dizer vontade nova. Eu não quero ter mais vontade de pecar. Eu quero ter vontade de fazer a coisa certa. Eu quero ser alguém aprovado diante de Deus. E esse Davi, ele foi lá, eleito como homem segundo o coração de Deus. Não importa o tanto que você pecou, se você tem esse coração arrependido diante do Senhor, a graça dele está aqui, porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Mas precisa ir pela porta da humildade, da humilhação. Amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. O único caminho que temos agora é um caminho de humildade, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Aí mesmo onde você está, você pode também fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e crer que o renovo de Deus está chegando sobre a sua vida. E Ele começa aqui, numa atitude de humildade no teu coração. Renova, seu Senhor. Ele diz: eu posso renovar, como Davi pediu. Ele pode dar um coração novo e um espírito reto. Eu sei que o Senhor está aqui. Senhor, nós cremos que é um tempo de renovo. É um mês de viver um novo tempo, onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Sim, o teu toque. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar Diante do teu altar, diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os teus ouvidos. nós não temos nem... Amor, Eu não tenho esse costume, mas o Espírito Santo, Ele quer mudar a tua vida de maneira poderosa, querido. E Ele quer te dar uma oportunidade de se humilhar. Ele quer te dar uma oportunidade de você sair só da boca, mas você ter uma atitude de vir até o altar do Senhor. Você que entende que precisa desse renovo, você que crê que essa pessoa que quer começar um novo tempo na tua vida, vem aqui para frente, diante do altar do Senhor. Você não está diante de homens, você está diante de Deus. Sacrificar aquilo que custa, o que custa para você? Abrir mão de um relacionamento, o que custa para você? O que custa para você?
abrir mão de um relacionamento, abrir mão de uma conversa, abrir mão de um ganho ilícito, abrir mão. O que custa para você ter coragem para confessar, para chegar na pessoa em que você ofendeu, entristeceu e pedir perdão? O que custa para você essa coragem? O que custa para você? O que custa para você? Eu creio que todo aquele que se humilhar diante do altar do Senhor, o Senhor vai curar, o Senhor vai exaltar. A tua igreja se humilha diante do Senhor e pede perdão diante do Senhor. E eu creio que o poder da graça está aqui neste lugar. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. eu oro pelos meus irmãos, Ao meu clamor. porque mais ali um dia, no centro da tua vontade, Deus, Mas ali um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. aleluia, aqui mesmo onde você está. E é possível que alguém que ficou aí, que ficou intimidado com alguém que está do teu lado, e pensou, será que eu for lá, eu vou abrir uma situação? Ou talvez não teve a coragem, mas tem humildade no coração. Não importa se você não veio aqui, a graça de Deus pode te alcançar aí também, mas coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração, em sinal de humildade. Eu quero um renovo, eu preciso de um renovo, e nós vamos orar. Ore comigo dizendo, Senhor, eu creio na tua palavra, e eu te peço perdão. Senhor, me perdoa, porque em tantos momentos eu não vigiei naquilo que eu vi, naquilo que falei, naquilo que ouvi, naquilo que eu fiz. Eu estou aqui arrependido, e eu creio no teu perdão. Eu creio que lá na cruz Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu recebo paz, eu recebo perdão, eu recebo renovo para viver um novo tempo na minha vida, na minha família, no meu ministério. Em nome de Jesus, eu creio que eu estou em Cristo, e as coisas velhas ficam para trás, e tudo se faz novo a partir de hoje. Em nome de Jesus, eu vou viver um renovo de Deus, um renovo de Deus. Aleluia! Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar naquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Olhe para mim. João escreveu assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus advoga a tua causa hoje. Por mais que havia até uma sentença do inferno contra a tua vida, esse advogado é poderoso. Ele é filho do juiz. Oh!
E onde abundou o pecado, eu posso declarar sobre a tua vida, vai superabundar a graça de Deus. E eu quero declarar ainda mais Romanos 8:1, que diz que portanto agora, diga portanto agora, repita, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ei, receba o sangue de Jesus sobre a tua vida, receba o perdão de Deus sobre a tua vida, receba a cura de Deus, receba um novo de Deus, um renovo de Deus sobre a tua vida. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Oh, minha esperança, minha herança, meu bem maior é o Senhor. Jesus, só para encerrar esse momento, para você entender essa palavra no teu coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A sentença de Davi era morte, mas o arrependimento trouxe vida para a vida de Davi. Entenda hoje isso, Deus te ama tanto, Ele não ia permitir você morrer no pecado. Você foi tirado do pecado para viver uma nova vida de santidade diante de Deus. Receba isso sobre a tua vida. A sua vida é transformada pelo poder da cruz, o efeito salvador da cruz. Receba o perdão de Deus sobre a tua vida e viva uma nova vida. Diga, eu vou viver o renovo de Deus na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor por essa verdade. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto com a comunhão e as consolações do amigo Espírito Santo, esteja com a igreja agora e sempre. Que essa igreja diga amém. Que essa igreja perdoada diga amém. Que essa igreja renovada diga amém. Aleluia. Deus te abençoe.